Num dia escolar como qualquer outro, Haruka, fiel à sua rotina, permanece isolado em sua mesa, o típico solitário. Ele está bem ciente de sua condição e, de certo modo, até aprecia o silêncio que o acompanha. Para ele, é preferível a qualquer interação com seus colegas de classe, por quem nutre um desprezo avassalador. A sala de aula é dividida em grupos: os delinquentes, as garotas populares, os Jimbros e, claro, o resto dos esquecidos. Haruka, por sua vez, não se encaixa em nenhum desses círculos, e essa exclusão lhe cai como uma luva. O tempo que ganha estando sozinho é o que o permite mergulhar em seus livros, uma fuga tranquila da realidade desinteressante que o cerca. Mas, como a tranquilidade raramente dura, seu momento de introspecção é abruptamente interrompido por uma luz intensa que surge sob seus pés. Com um lampejo de reconhecimento, ele percebe que um círculo de invocação está se formando. Por um breve instante, seu coração se acelera. Talvez, afinal, ele esteja destinado a algo grandioso. Porém, rapidamente o entusiasmo dá lugar à desconfiança. Para um solitário, ele está recebendo atenção demais. E se ele aprendeu algo sobre Zekais, é que isso raramente termina bem para quem começa a se destacar sem motivo. Uma sensação de pânico começa a rastejar pelo seu peito. Determinado a não ser mais uma vítima desse destino incerto, especialmente antes que o GTA 6 seja lançado, Haruka age rápido. Com o portal ainda se formando, ele se lança em direção à porta da sala. No entanto, suas esperanças são esmagadas ao descobrir que a porta está selada com magia. Ele empurra, puxa, soca, mas nada acontece. Seus colegas começam a desaparecer um a um, seus corpos se desvanecendo no ar. O tempo está se esgotando. Em um último ato de desespero, Haruka tenta uma tática ousada. Ele escala para os dutos de ventilação no teto, torcendo para que o círculo de invocação o perca de vista. Contudo, justo quando ele pensa que escapou, a luz o persegue, atravessando as paredes e o teto. O inevitável acontece. Haruka é tragado para outro mundo. A sensação de fracasso e impotência o consome, e o gosto amargo da derrota se instala. Ao abrir os olhos, Haruka espera ver um clichê de Isekai, talvez um rei pomposo ou uma princesa deslumbrante, implorando por sua ajuda para salvar o reino. No entanto, o que ele encontra é um velho careca, movendo-se de um lado para o outro, agitado e visivelmente em pânico. O velho, nervoso, explica que já enviou todos os colegas de Haruka para o outro mundo, mas a fuga de Haruka complicou tudo, tornando sua invocação um erro. Deus, agora desesperado, precisa enviá-lo rapidamente para o mundo alternativo, antes que alguém descubra o fiasco. Haruka, que até agora manteve um ar de resignação cínica, começa a sentir sua paciência se esgotar quando Deus lhe oferece habilidades para ajudá-lo nesse novo mundo. Porém, todas as habilidades boas já foram escolhidas. O que resta? Habilidades tão ridículas que beiram o insulto. Habilidades de aldeão de Minecraft, dados de aposta, lentes de contato mágicas e, para completar, um bastão. E, como se a humilhação não fosse suficiente, ele só pode escolher um número limitado dessas habilidades medíocres. Ele explode, repreendendo o velho Deus por colocá-lo nessa situação absurda. Deus, no entanto, não está disposto a tolerar a insolência de um mortal. Ele sabe que errou, mas não é por isso que vai deixar um adolescente desbocado o humilhar. Com uma expressão entediada, ele diz a Haruka que, como compensação, ele receberá todas as habilidades descartadas. E sem querer prolongar a conversa, teletransporta Haruka para o outro mundo no mesmo instante. Sim, ele tem mais habilidades do que o normal. Mas de que adianta, se ele foi jogado diretamente em uma floresta densa e desconhecida? Ele nunca viveu em um ambiente selvagem, e a falta de suprimentos o faz sentir o frio da vulnerabilidade se aproximando. No entanto, ao examinar o chão, ele encontra uma bolsa, que faz parte de sua habilidade de aldeão. A bolsa permite que ele armazene infinitos itens. Dentro dela, há alguns equipamentos básicos. Um pequeno alívio em meio à desolação. Após se equipar, Haruka decide verificar suas estatísticas. Com os dados de aposta em mãos, ele precisa jogá-los para determinar seus pontos de status. A sensação de incerteza aperta seu estômago, mas ele não tem escolha. Os dados rolam no chão, e ele recebe uma pontuação M. O que significa M? Sem saber, ele decide atribuir todos os pontos à estatística de sorte. Ao abrir sua janela de status, vê que sua sorte está completamente maximizada. Uma vitória, talvez. Mas ao invés de celebrar, Haruka suspira, lamentando não ter usado os pontos em algo mais útil. Ao explorar suas habilidades,
descobre que, além das inúteis, ganhou 2 únicas. Por ser tão solitário na Terra, ele não poderá formar grupos nesse novo mundo, mesmo que queira. Em troca, sua outra habilidade lhe permite forçar monstros a servi-lo, já que, de qualquer forma, ele não teria como fazer amigos. A ironia amarga disso não passa despercebida por Haruka. A ideia de nunca poder criar o tão sonhado harém do protagonista de Isekai o frustra, mas ele não tem tempo para lamentos triviais. Ainda que se sinta tentado a procurar por seus colegas de classe, ou pelo menos pela lógica do que deveria ser o ponto de partida, Haruka logo descarta essa ideia. Ele nunca se importou com eles antes, e certamente não começaria a se preocupar agora. Sua prioridade é a sobrevivência. Ele precisa de suprimentos, mas a floresta ao seu redor é densa, escura e repleta de perigos invisíveis. A tensão cresce. Ele mal consegue enxergar através das árvores, e a cada passo, a possibilidade de encontrar um monstro à espreita se torna mais real. No entanto, algo acende em sua mente: as lentes de contato. Ao colocá-las, o mundo ao seu redor se transforma. De repente, ele é capaz de ver detalhes antes ocultos, com a habilidade de avaliar o que está ao seu redor. Graças a essa nova visão, ele consegue navegar pela floresta, encontrando cogumelos seguros para comer e armazenando-os em sua bolsa de aldeão. Após saciar sua sede em um rio próximo, algo chama sua atenção. Entre as sombras das árvores, uma pequena caverna se revela. Iruka, sempre cauteloso, murmura uma oração silenciosa, temendo encontrar algum monstro à espreita. Contudo, ao explorar o interior, ele percebe que a caverna está vazia. O lugar é amplo e, para ele, perfeito para se tornar sua base temporária. Com um suspiro aliviado, Haruka monta sua tenda e acende uma lanterna mágica, preenchendo a caverna com uma luz suave e reconfortante. Em seguida, usa sua magia de controle de temperatura para acender uma fogueira, mantendo-se aquecido. Para sua surpresa, o simples uso de sua magia desbloqueia uma nova habilidade de fogo. Além disso, sua constante vigilância contra monstros lhe garante várias habilidades de detecção. Embora Haruka tenha obtido um punhado de habilidades, sua única técnica de ataque continua sendo um mero bastão. Ele ainda precisa desvendar como se proteger de maneira eficaz. Na manhã seguinte, desperta com um sobressalto, o coração pulsando como se pressentisse um perigo iminente. Ao sair da tenda, a tensão de seus ombros se desfaz ao perceber que nenhum monstro o atacou durante a noite. Ele está seguro, mas graças, ironicamente, aos itens de habilidade que ele tanto desprezara. Contudo, escapar dos monstros não significa fugir de sua outra adversária implacável, a fome. Sem hesitar, ele saca uma frigideira e começa a fritar alguns dos cogumelos que recolhera no dia anterior. E, se você está curioso, sim, a frigideira estava guardada em sua bolsa de aldeão, junto com um conjunto completo de facas de cozinha e uma porção de carne seca. Até o momento, essa bolsa tem sido seu maior trunfo, algo que Haruka não pode deixar de se perguntar. Que tipo de aldeão preparou esse estoque tão bem? Alimentado, ele sabe que precisa decidir o que fazer a seguir. Haruka sai da caverna, os passos vagarosos, refletindo sobre seus próximos movimentos. A caverna, embora seja um abrigo temporário, não é suficiente. Ele precisa de uma fonte constante de alimento, e ainda mais urgente, de medidas eficazes para se proteger dos monstros que habitam essa terra desconhecida. Felizmente, com suas lentes de contato mágicas, a tarefa de encontrar comida se torna relativamente fácil. Logo de cara, ele encontra mais cogumelos e algumas ervas. Mas o problema dos monstros continua a assombrar seus pensamentos. De repente, uma sensação gélida percorre sua espinha quando sua habilidade de detecção entra em ação. Determinado, mas cauteloso, ele segue o som até descobrir sua origem: goblins. Não um, mas 2, e ambos com uma força superior à sua. Haruka sente o pânico aflorar. Ele pensa em fugir, mas a verdade amarga é que, se quiser sobreviver nessa floresta, eventualmente terá que enfrentá-los. Essa é a dura realidade que não pode ser evitada. Ele respira fundo, decidido a atacar enquanto ainda possui a vantagem do elemento surpresa. Apesar de seu ceticismo sobre a eficácia de seu bastão, Haruka o envolve em magia, torcendo para que funcione. Para sua surpresa, o resultado é muito melhor do que o esperado. Com um movimento rápido, ele salta das moitas e acerta um dos goblins diretamente na cabeça. O golpe, poderoso e preciso, deixa o monstro atordoado, e Haruka aproveita a oportunidade para continuar o ataque. Cada pancada é feroz, implacável, até que o goblin sucumbe. Um já foi. Mas o outro está vindo.
O segundo Goblin avança, mas agora Haruka está em sintonia com o ritmo da batalha. Os movimentos do monstro são lentos, previsíveis. Ele desvia com facilidade, com uma mistura de magia e força bruta, derruba o oponente. O coração ainda dispara em seu peito enquanto ele contempla os corpos dos Goblins, sua primeira vitória real nesse mundo. Exausto, ele decide que já fez o bastante por hoje e retorna à segurança de sua caverna. De volta ao seu abrigo improvisado, Haruka prepara um jantar modesto com os cogumelos que coletou. Enquanto come, examina o porrete que pegou do Goblin. Embora seja uma arma poderosa, é pesada e de curto alcance, algo que não se encaixa em seu estilo de combate. Ele decide continuar com seu fiel bastão por enquanto. Ao verificar suas estatísticas, Haruka percebe algo inesperado. Ele subiu de nível. Não só isso, todas as suas estatísticas foram duplicadas. A sensação de progresso anima, mas a realidade de sua situação logo traz de volta à Terra. Na manhã seguinte, a rotina se repete. Mais cogumelos, mais tédio. O desejo por carne se intensifica, quase como uma obsessão. Para caçar, no entanto, ele precisa se aprimorar, e a primeira habilidade que pretende testar é a fusão mágica, uma técnica recém-adquirida que envolve seu corpo em uma camada de magia, aumentando suas defesas físicas e mágicas e elevando sua força a níveis impressionantes. Haruka decide também testar sua habilidade de avaliação, agora no nível 2. No entanto, ao usar a técnica, ele só encontra um ícone de interrogação ao lado das descrições. Ele reflete por alguns instantes sobre o que aquilo poderia significar, mas logo desiste, frustrado. Não há tempo a perder com enigmas. Lá fora, há uma floresta para explorar, monstros para derrotar. Ao sair para seu treinamento de magia, ele encontra mais um cogumelo no chão. Um suspiro cansado escapa de seus lábios. Sua mente, já desvairada pela fome, quase o faz acreditar que a carne deveria crescer nas árvores desse mundo bizarro. Com a infusão de mana ativa, Haruka dá um passo à frente, mas, com um impulso mágico, ele acaba se lançando vários metros à frente, surpreendido pela leveza de seu próprio corpo. Cada movimento agora parece preciso, quase sobrenatural. Ele desliza pela floresta com facilidade, testando sua nova força. Com sua confiança renovada, Haruka desafia mais 2 Goblins, derrotando um deles com um único golpe. O poder que flui por seu corpo é intoxicante. Ele pensa que pode derrotar mais, talvez até um grupo maior. No entanto, ao avistar 3 Goblins juntos, sua coragem vacila. Com bom senso, ele decide recuar antes de morder mais do que pode mastigar. De volta à caverna, ele segue com sua rotina. Durante o dia, combate. À noite, experimentos mágicos. Em uma dessas noites, ele descobre que pode moldar mesas de café com suas habilidades. Eventualmente, ele cria um portão mágico para sua caverna, aumentando a segurança de seu abrigo. Com isso, finalmente sente-se pronto para sair à noite, caçar e, finalmente, saciar seu desejo por carne. Quando finalmente rastreia um coelho, pronto para saborear sua primeira refeição de carne em dias, algo ao longe captura sua atenção. O primeiro pensamento é de que mais goblins se aproximam, mas, ao observar com mais cuidado, ele percebe que o destino lhe trouxe algo muito mais incômodo: seus antigos colegas de classe. Os delinquentes, as garotas populares, os Jimbros e até os nerds estão ali, espalhados pela floresta. Ele odiava o convívio com eles, mas, vendo-os ali, a sensação de isolamento torna-se mais concreta. Ele pondera por um breve momento, especialmente ao avistar a representante de classe, que sempre foi gentil com ele. Poderia ele sair de seu refúgio e dar um simples olá? Mas logo a razão prevalece. Ele finalmente conquistou a solidão que tanto almejava. Um mundo sem conversas triviais, sem a presença de pessoas que o irritavam, sem a pressão de interações sociais. Não, ele não vai arruinar isso. Decidido, Haruka opta por ignorar seus colegas de classe, escolhendo o caminho da solidão. Ele vai conquistar esse mundo sozinho, sem ninguém para interferir em seu destino. Haruka se escondeu no arbusto, tentando se manter invisível enquanto os delinquentes se aproximavam. Um deles tinha certeza de ter ouvido algo vindo daquela direção, então foi verificar o interior. Para alívio de Haruka, tudo que encontrou foi um coelho, e logo o grupo seguiu em frente. Sentindo-se temporariamente seguro, Haruka decidiu seguir os delinquentes, curioso para saber se estavam tramando algo. Ele ouviu atentamente, esperando pegar alguma informação útil, mas logo se decepcionou. Tudo que os delinquentes faziam era uma profunda discussão sobre o peito da vice-representante da classe. Sem qualquer autoridade para detê-los,
Eruka ficou um pouco preocupado com o que os delinquentes poderiam fazer com as garotas, mas estava confiante de que a representante da classe resolveria tudo, como sempre fazia. No entanto, as coisas mudaram quando ouviu os delinquentes mencionarem a ideia de usar uma ligação com Tanaka, por causa de suas habilidades, para conseguir o que quisessem. Eruka entendeu que eles estavam planejando algo mais sério. Só que intervir significava falar com eles, e ele estava firmemente decidido a evitar qualquer tipo de interação social. De volta à sua caverna, ele começou a grelhar cogumelos, mas algo o atingiu com força. Sua habilidade solitário havia subido de nível. Era como se até mesmo seu quadro de status tivesse aceitado seu isolamento. Provavelmente foi porque ele evitou seus colegas de classe. Mas, pensando bem, isso não era tão ruim. Na verdade, Eruka desejava aumentar ainda mais seu nível, já que seu nível geral estava parado no 3. O problema era que duas de suas habilidades, Faz Tudo e habilidades inúteis, simplesmente não evoluíam. Ele não sabia o que essas habilidades significavam. Faz Tudo parecia ser algo simples, uma competência geral em várias áreas sem dominar nenhuma em específico. Já o habilidades inúteis o intrigava mais. A melhor explicação que Eruka conseguiu imaginar envolvia marionetes, mas isso não fazia muito sentido para ele. Decidiu deixar o assunto de lado, focar em comer e esquecer tudo por um tempo, embora ainda sonhasse com um bom pedaço de carne. Depois, encerrou o dia e foi dormir. Mas o destino não o deixaria descansar. No meio da noite, um barulho lá fora o perturbou. Relutante, ele se levantou para investigar, esperando encontrar os delinquentes aprontando de novo. Porém, a visão que o esperava foi outra. Desta vez, eram os nerds. Eles lutavam contra um bando de goblins, claramente com dificuldades. Eruka pensou em ajudá-los, mas, ao olhar para suas estatísticas, viu que todos estavam no nível 16, enquanto ele mal estava no nível 3. Eles ficariam bem sem ele. Mesmo assim, antes de partir, viu dois goblins se aproximando sorrateiramente pelas costas. Os nerds estavam em apuros, e a memória de quando compartilharam um Charizard holográfico com ele mexeu com Eruka. Decidiu que eles valiam o esforço. Com um pedaço de pau em mãos, ele saiu do esconderijo e derrubou os dois goblins com um golpe certeiro. Os nerds ficaram surpresos ao vê-lo, mas rapidamente agradeceram pela ajuda. Eruka, no entanto, tinha dificuldades para se comunicar. Afinal, fazia muito tempo que ele não falava com pessoas. Mesmo assim, ele os conduziu até sua caverna. Os nerds ficaram impressionados com o interior, especialmente considerando que era apenas uma caverna. Eruka explicou, meio sem jeito, que aprendeu algumas magias de terra e artesanato para reformar o lugar. Mas os nerds achavam incrível que ele tivesse feito tudo sozinho. Enquanto preparava uma bebida para o grupo, perguntou por que estavam na floresta tão tarde. O clima ficou estranho, e os nerds, após uma breve pausa, confessaram que estavam fugindo dos outros colegas de classe. Depois que a classe foi transportada para aquele mundo, o caos tomou conta rapidamente. Habilidades estranhas foram escolhidas, como feitiços de controle mental e a habilidade de marionetista, que os nerds souberam que um dos delinquentes havia adquirido. Os nerds estavam desesperados para subir de nível e se proteger, especialmente depois de ouvirem os planos dos delinquentes de transformar as garotas em suas marionetes. Eles tentaram alertar a representante da classe, mas logo os delinquentes haviam evoluído o suficiente para usar suas habilidades, com a vice-representante sendo o principal alvo. No entanto, graças a um ataque surpresa dos nerds, os delinquentes foram derrotados, suas habilidades seladas e eles expulsos do acampamento. Isso parecia o fim da história, mas os delinquentes, rancorosos, atacaram o acampamento enquanto os nerds estavam fora, queimando tudo. Quando os nerds voltaram, encontraram apenas cinzas e, para piorar, as garotas populares os culparam pelo desastre. Felizmente, a representante da classe interveio, lembrando a todos que os nerds eram a verdadeira razão pela qual o grupo havia sobrevivido até ali. Os nerds ficaram gratos pelo apoio da representante da classe, mas a paciência deles com o acampamento havia se esgotado. Cansados da ingratidão de seus colegas, decidiram fugir. Depois de ouvir toda a história, Eruka sentiu-se genuinamente mal por eles e resolveu fazer algo especial. Organizou um banquete de cogumelos para aquela noite. Foi a primeira vez em muito tempo que ele realmente aproveitou a companhia de outras pessoas. Mas, no dia seguinte, os nerds precisavam partir, prontos para seguir rio abaixo em busca de uma vila e começar suas vidas como aventureiros. Antes de irem, eles convidaram Eruka para se juntar a eles, chamando de amigo. Ele ficou comovido, mas recusou, acreditando que suas habilidades medíocres só os atrasariam. Mesmo assim,
Uma preocupação o incomodava: o acampamento da turma, onde a representante ainda estava. Ela era a única pessoa, além dos nerds, de quem ele realmente gostava. Decidido a verificar a situação, Eruka saiu em direção ao acampamento. No caminho, foi atacado por um cobalto, que o mordeu com ferocidade. Mesmo ferido, ele derrotou a criatura e continuou sua jornada. Ao anoitecer, ele chegou à margem do rio onde o acampamento deveria estar, mas tudo estava vazio, sem sinal de ninguém. Ele supôs que tinham se mudado e usou uma de suas habilidades de detecção para seguir pegadas até encontrar as garotas populares. De todas as pessoas, as garotas populares eram as que Eruka menos queria ver. Ele até tentou voltar para sua caverna, mas quando ouviu um desesperado "por favor", parou imediatamente. Por favor não fazia parte do vocabulário delas. Algo sério havia acontecido. Relutante, Eruka foi até elas. A primeira coisa que perguntaram foi se ele sabia onde os nerds estavam. Ele hesitou, imaginando que elas queriam apenas reclamar deles novamente. No entanto, as garotas queriam realmente se desculpar. Agora, compreendiam o quanto os nerds haviam feito por elas e estavam arrependidas por terem sido tão ingratas. Mas os nerds já tinham partido, e as garotas, sem habilidades de sobrevivência, estavam perdidas. Desesperadas, imploraram para que Eruka as ensinasse a sobreviver na floresta. Ele ficou tão surpreso com o pedido que, sem pensar muito, concordou. E, como resultado, sua habilidade de subjugação foi ativada, transformando as garotas em suas seguidoras obedientes. A partir daquele momento, elas o seguiam aonde quer que fosse, eliminando monstros e trazendo-lhe cristais mágicos como filhotes esperando aprovação. Eruka, no entanto, não estava nada satisfeito com o rumo dos acontecimentos. Ele preferia sua solidão e, agora, as garotas estavam dependentes dele para tudo. Quando notou que uma delas tinha um pequeno ferimento no braço, ele entregou a ela uma poção de cura que havia preparado. Mas, em vez de usá-la para si, ela aplicou nele. Irritado com o exagero da devoção delas, Eruka começava a se perguntar como explicaria tudo isso ao representante da classe. Como se fosse o destino, ela apareceu naquele momento, caminhando pela floresta. Assim que a representante da turma chama a atenção de Eruka, ele congela. Não faz ideia do que dizer para ela, e o pior é que ele nem sabe o nome dela, mesmo depois de todos esses anos na mesma turma, desde a escola primária. Ela sempre foi gentil com ele, então quando percebe que ele nunca se deu ao trabalho de aprender o nome dela, fica difícil para ela acreditar. Poucos minutos depois, o resto das garotas da turma aparece. Praticamente todas, exceto as populares, que estavam seguindo as ordens da representante. Por falar nelas, a representante nota que as garotas populares estão paradas atrás de Eruka, parecendo um pouco perdidas, e sua primeira conclusão é que ele deve ter aprontado algo com elas. Ele até gostaria de dizer que não fez nada, mas, na realidade, mesmo sem intenção, sua habilidade acabou transformando as garotas em suas servas, e ele não sabe o que fazer para resolver isso. Eruka tenta explicar a situação da forma mais inocente possível, mas nenhuma delas parece acreditar. Exausto, ele se vira para sair dali, mas a representante o impede, insistindo para que ele fique enquanto verifica se Shimazaki está bem. Felizmente, um pequeno sacudir é suficiente para quebrar o encantamento, e Shimazaki assegura que está tudo em ordem. Com isso, Eruka acha que finalmente pode ir embora, mas a representante ainda quer saber como essa história de subjugação aconteceu, e não está disposta a deixá-lo escapar tão fácil. Enquanto elas discutem, Eruka se afasta e fica encostado em uma árvore. Sem nada melhor para fazer, decide praticar sua magia de expansão para quando voltar para casa. Ele tenta criar um porão, mas comete um erro e acaba enterrado na terra até o pescoço. Fica preso lá, impotente, até a representante encontrá-lo, e ela fica perplexa ao vê-lo naquele estado, quando só tinha pedido para ele esperar alguns minutos. O tédio faz a gente fazer umas coisas meio loucas, ele pensa enquanto a representante o puxa de volta à superfície. Finalmente livre, ela pede desculpas por não ter confiado nele, especialmente agora que Shimazaki esclareceu que ele só estava tentando ajudar. Eruka não lembra de ter prometido ajudar ninguém, mas, vendo que todas as garotas estão agradecendo, ele decide apenas aceitar os elogios. Com tudo resolvido, ele quer voltar para casa, mas as meninas não gostam nada da ideia de serem deixadas sozinhas na floresta. A representante ouve Eruka mencionar que tem uma casa e pergunta sobre isso. Ele explica que, com algum tempo livre, acabou construindo uma moradia. As garotas ficam impressionadas. Ele conseguiu construir uma casa inteira, enquanto elas mal conseguiam manter o acampamento. Então, elas chamam uma reunião improvisada.
A representante pergunta quantas pessoas cabem na casa de Haruka, e ele calcula que, com alguns ajustes, poderiam acomodar umas 200 pessoas, talvez até mais, se tirassem alguns móveis e esvaziassem a piscina interna. A representante se sente um pouco invejosa de como Haruka está se saindo bem. Por mais que não goste de incomodar, pergunta se ela e as outras garotas podem passar a noite lá, já que todas estão sem teto no momento. Haruka entra em pânico. É uma coisa ter amigos rapazes por perto, mas uma turma inteira de garotas? Depois de recuperar a compostura, ele concorda e começa a guiá-las para sua casa. Depois de tanto tempo vagando pela floresta, ele se move com facilidade por lá, contando ainda com uma habilidade que o ajuda a se orientar. Finalmente, ao chegarem, as garotas ficam maravilhadas com a casa de Haruka. Faz tanto tempo que não tem um teto sobre suas cabeças, ou sequer acesso a um banheiro de verdade, que, assim que ele menciona onde fica o banho, elas correm freneticamente para lá, se despindo sem cerimônia. Sem chance de Haruka conseguir dormir na mesma sala que todas elas, então ele monta uma barraca do lado de fora e se prepara para passar a noite. Enquanto ele tenta relaxar, a representante entra na barraca para uma conversa. Ela agradece por toda a ajuda, confessando que, desde que os nerds saíram e os brotos do ginásio decidiram ir embora, as coisas ficaram difíceis para elas. Mas agora, depois de um banho e uma refeição decente, o humor está bem melhor. Mesmo assim, a representante admite se sentir uma fracassada por não ter conseguido proteger a turma sozinha. Haruka acha que ela está se cobrando demais. Considerando que os nerds praticamente se prepararam a vida toda para essa situação, ela não deveria se comparar a eles. Essa foi a primeira vez que ouviu falar de Isekai. Afinal, então, tudo considerado, ela está se saindo bem. Depois de ouvir isso, a representante se sente mais aliviada, embora as façanhas de Haruka, como construir uma casa em uma semana, ainda pareçam difíceis de superar. Ela deseja boa noite e volta para dentro, mas Haruka já sabe que, depois de tudo que aconteceu hoje, dormir será quase impossível. Na manhã seguinte, Haruka acorda com uma das garotas sentada do lado de fora de sua barraca, pedindo para ele se levantar porque o café da manhã está pronto. Leva um momento para ele entender o que está acontecendo, mas, quando percebe, protesta que ainda quer dormir um pouco. A garota não aceita, pulando em cima dele para forçá-lo a sair da cama. Rendido, ele pergunta o que tem para comer. Ele estava esperando pela habitual sopa de cogumelo, mas, para sua surpresa, o café da manhã é peixe. Ele se empolga tanto que acaba dando uma cabeçada na garota sem querer. Ela se machuca levemente, mas Haruka mal nota. Tamanha felicidade de finalmente comer algo diferente. A representante acha engraçado ele se empolgar tanto com peixe, considerando que mora perto do rio. Haruka explica que, apesar disso, é péssimo na pescaria e nunca conseguiu pegar nenhum. Impressionado com o fato de as garotas saberem como pegar peixes de forma tão eficiente, ele pede para ver o método delas, e a representante concorda, levando-o ao rio. Uma das garotas usa uma habilidade mágica de raio para eletrocutar a água, e vários peixes flutuam, prontos para serem coletados. Haruka fica impressionado e pede para ela repetir o truque. Ela reluta, mas acaba cedendo. Desta vez, ele usa sua habilidade de embalagem para selar a energia do raio, adquirindo a magia para si mesmo. Intrigada, a representante pergunta o que Haruka fez, e ele explica que sua habilidade de embalagem, combinada com outras, permite absorver magia. Pode ser útil, mas ele não acha tão impressionante assim. Afinal, a maioria de suas habilidades parece meio inútil. Enquanto algumas garotas brincam no rio, ele aproveita o momento para perguntar à representante sobre os planos delas. Ela diz que pretendem ir para a vila mais próxima e encontrar os nerds, mas precisam subir de nível para enfrentar os perigos fora da floresta. Haruka se oferece para treiná-las antes de seguirem viagem, e elas aceitam. Pouco depois, o grupo está reunido na floresta. Haruka pede que as garotas digam seus níveis, e todas estão acima do nível 15, o que faz com que ele se sinta um pouco deprimido por ainda estar no nível 7. Para começar o treinamento, ele as desafia a enfrentar um grupo de kobolds. As garotas pensam que será fácil, já que os kobolds são de nível 6, mas, momentos depois, todas estão no chão, derrotadas. As garotas conseguem se acomodar, já que a tenda de Haruka tem a habilidade de se expandir. Mesmo assim, ele ainda não faz ideia de por que elas decidiram se reunir ali. Depois de um breve debate, elas retornam para a luta, confiantes de que desta vez a vitória será delas. Haruka fica satisfeito ao ver a motivação renovada no grupo, mas, para ser sincero, duvida que elas terão sucesso. Antes que as garotas partam, a mesma que trouxe o café da manhã no dia anterior se aproxima de Haruka,
querendo se desculpar pelo comportamento dela. Ela admite que, inicialmente, só estava se aproximando dele para testar se ele tentaria tirar proveito da situação. No começo, não confiava nele, mas, após ele oferecer abrigo, comida e treinamento, ela começou a acreditar que talvez ele fosse digno de confiança. Agora, promete que estará lá novamente na manhã seguinte, com o café da manhã pronto. Haruka fica contente com a mudança de atitude, já que não sabe o nome dela, a apelida de Garota do Peixe. Na manhã seguinte, Haruka fica satisfeito ao receber o peixe trazido pela Garota do Peixe. Contudo, a calmaria dura pouco, pois logo ele escuta as outras garotas conversando animadamente sobre enfrentar os kobolds novamente, em busca de vingança. Antes que elas saiam às pressas, a representante as chama de volta, afirmando que precisam treinar mais. Sem isso, a derrota é certa. Ela sugere que comecem praticando com goblins, mas a batalha contra essas criaturas não sai como planejado. Apesar da derrota, algumas ainda acreditam estar prontas para encarar os kobolds, enquanto outras fingem estar doentes para escapar de mais combates. Haruka não tem um bom pressentimento sobre essa insistência, mas está preparado para intervir, se necessário. No entanto, para sua surpresa, as garotas demonstram ter aprendido com os erros na luta contra os goblins, unindo forças para finalmente derrotar os kobolds. A representante as parabeniza pela vitória, e Haruka sente um alívio ao perceber que elas estão começando a se virar por conta própria. Talvez, enfim, ele possa voltar à sua vida de solitário. Mas, então, a representante se aproxima e agradece por ele ter concordado em acompanhá-las até a vila mais próxima. Haruka tem certeza de que nunca aceitou isso, mas, diante da insistência dela, acaba cedendo. Pouco depois, todos estão com suas coisas arrumadas, prontos para deixar a floresta. Haruka os lembra de que não sabem o que podem encontrar lá fora, então todos devem ficar atentos. Enquanto isso, em outra parte da floresta, um dos garotos da turma corre desesperado para salvar a própria vida. Ele comete o erro de olhar para trás e tropeça em uma pedra, ficando encurralado. Sem ter para onde fugir, acaba sendo estrangulado até a morte pelo perseguidor. Enquanto isso, de volta à floresta, os delinquentes andam subindo de nível nos últimos dias, e cheios de experiência acumulada, planejam ir atrás das garotas para se vingar. Mas antes disso, tem que desbloquear suas habilidades de marionetista e encanto, então decidem caçar os nerds primeiro. Na cidade, as garotas correm animadas pelas ruas, maravilhadas com tudo que a civilização oferece. Porém, a representante de classe as lembra de que estão sem dinheiro e que ainda há muito a ser feito. Ela tenta reunir todas as meninas, enquanto Haruka, observando a cena com um sorriso, sente que seu trabalho ali está feito, o que significa que pode voltar ao seu tranquilo e solitário estilo de vida na floresta. A representante de classe, sem sucesso ao tentar organizar o grupo sozinha, pede que Haruka ajude um pouco, mas ele já está relaxando a sombra, aliviado por ter cumprido seu papel. Irritada, ela entende o alívio dele, mas lembra que ainda há muito o que fazer. Com um apito, ela chama todas as meninas e explica seu plano. Primeiro, todas irão até a Guilda dos Aventureiros para vender os itens que coletaram pelo caminho. Depois, vão se registrar na guilda e alugar um quarto em uma hospedaria. Durante isso, podem perguntar se alguém viu os nerds passarem por lá recentemente. Embora o plano seja bom, as garotas populares se ofendem com a representante tratando os nerds como uma missão secundária. Ela se desculpa, mas Haruka provoca as populares por se importarem tanto com eles, arrancando risadas discretas. Pouco depois, o grupo chega à Guilda dos Aventureiros, um lugar bem mais intimidador do que Haruka esperava. Todos lá dentro já os olham com hostilidade, e ele sente que entrar ali não será agradável. Mas então um funcionário se aproxima e informa que o mestre da guilda quer falar com ele. Prevendo más notícias, Haruka pede representante para registrar todas enquanto ele sobe as escadas, atento aos olhares ainda mais intimidadores no andar superior. No fim do corredor, ele encontra Gatek, que o conduz até o escritório do mestre da guilda. Para sua surpresa, o homem de aparência intimidadora apenas o agradece por ter salvado Ofter e seu grupo. Após o encontro, Haruka desce e nota um balcão onde parece possível vender pedras mágicas. Ao se aproximar da atendente e confirmar que é isso mesmo, ele despeja uma pilha de pedras da bolsa. Contudo, antes que ele possa esvaziá-la por completo, a atendente pede que pare. Ele já colocou o suficiente para dar a ela 2 dias de trabalho extra. Ela pede para ele voltar no dia seguinte, pois precisa de tempo para concluir a avaliação de tudo. Haruka não se importa em esperar e se apressa para se registrar, já que as meninas terminaram de se inscrever como aventureiras. Mas, ao entrar na sala de registro, sua empolgação rapidamente se desfaz.
Após a avaliação, o funcionário da guilda informa que ele é fraco demais para se tornar um aventureiro. A guilda exige que aventureiros estejam, no mínimo, no nível 10 em um grupo qualificado. Aventureiros solo precisam estar no nível 20. Haruka, no entanto, está apenas no nível 9 e possui uma habilidade ler que impede a formação de grupos. Em resumo, ele estará desempregado por um bom tempo. Mais tarde, a representante leva todos à hospedaria que a guilda reservou, mas Haruka começa a suar frio ao perceber que o lugar parece, bem, um hotel de amor. Mas, para seu alívio, não era o que parecia, e todos se despedem, indo para seus quartos. Na manhã seguinte, todos se encontram na lanchonete para o café, e a representante de classe, animada, diz que a cidade é conhecida por ser muito segura, então todos estão livres para passear. As garotas ficam radiantes e começam a planejar compras. Percebendo que elas podem se virar sozinhas, Haruka decide que voltará à floresta assim que receber o pagamento pelos seus cristais. Logo depois do café, ele vai até a guilda para ver se a avaliação está pronta. Ao chegar, é recebido com sinceras desculpas. Eles não têm dinheiro suficiente para pagá-lo de uma vez só. O próprio mestre da guilda aparece para pedir desculpas e pergunta se Haruka aceitaria o pagamento em parcelas. Haruka concorda, e o mestre agradece pela compreensão, mas entrega a ele o valor das pedras já avaliadas, 8 milhões de era. Pelo que ele e a representante de classe aprenderam desde que chegaram ao Mu, o dinheiro ali tinha praticamente o mesmo valor do dinheiro na Terra. Em outras palavras, Haruka acabou de ficar rico. A quantia é tão alta porque ele trouxe mais pedras Fang do que a guilda já tinha visto e ainda derrotou aqueles lobos verdes, o que aumentou o valor. Com uma pequena fortuna em mãos, Haruka decide fazer umas compras antes de voltar para a floresta. Geo leva a um lugar que, segundo ele, Haruka vai gostar. Haruka, no entanto, acha que estão indo para um lugar um tanto adulto. Mas, para sua decepção, Gaka apenas o leva a uma loja de armas decadente. A loja coleciona equipamentos especiais de masmorras, e como Haruka é um caso especial, Galik acha que é o lugar ideal para ele conseguir equipamentos. O lugar parece suspeito, mas Galik garante que as coisas ali são de altíssima qualidade. Haruka confia, mas ainda quer testar algumas coisas antes de comprar. Os itens podem ser estranhos, mas os efeitos que proporcionam são incríveis, então ele passa o dia inteiro olhando e comprando o máximo que pode pagar. Em certo momento, ele nota um colar interessante, mas a única descrição que sua habilidade de avaliação oferece é o Suporta 7. Pensando bem, Haruka lembra que recebeu a mesma mensagem ao avaliar seu conjunto de aldeão, então decide perguntar ao vendedor o que Suporta 7 significa. O vendedor explica que, no caso do colar, ele é capaz de combinar os efeitos de até 7 itens e permite que o usuário os use ao mesmo tempo. Isso parece extremamente útil para Haruka, e, se o efeito também se aplicar ao seu conjunto de aldeão, isso significa que ele poderá acumular ainda mais efeitos no seu equipamento. Animado, ele começa a organizar todos os itens para escolher os melhores efeitos para combinar. Mas, nesse momento, a representante de classe aparece e começa a gritar com ele por ter ficado fora até tão tarde. Haruka percebe que realmente já está ali há horas, mas ainda tem muitos itens que quer experimentar. Enquanto segura um dos itens, de repente, ele começa a reagir, e, antes que perceba, todos os itens à sua frente se fundem em um só. O vendedor, obviamente, fica furioso, pois Haruka ainda não pagou nada, e todos aqueles itens custaram bem mais de 10 milhões. Haruka entra em pânico, pois não tem esse dinheiro todo, então Gaka implora ao vendedor para aceitar os 8 milhões que Haruka tem. No dia seguinte, Haruka está arrasado por ter gasto todo o seu dinheiro e agora estar completamente falido. Ele gostaria de sair para coletar mais cristais, mas ninguém pode sair da cidade para caçar monstros sem estar registrado como aventureiro. Ele até tentou sair escondido com algumas garotas, mas a representante de classe o pegou e começou a gritar com ele outra vez. Haruka então elabora um plano perfeito para sair sem que ela perceba. Sua capa de aldeão foi combinada com uma capa de invisibilidade, então, com isso, ele deveria conseguir sair da cidade despercebido. Ele passa furtivamente pela representante de classe e pelas outras garotas e até sente uma pontada de culpa por sair sem avisar. Certamente tentariam impedi-lo se soubessem. Haruka escapa da hospedaria e, uma vez fora, toma a decisão precipitada de tirar a capa de invisibilidade. Ao tentar pular o muro, é visto por algumas garotas que estavam lá fora, e elas perguntam para onde ele está indo. Haruka, assustado, acaba batendo nas partes íntimas contra o muro, cai no chão e grita com as garotas por o assustarem desse jeito, mas elas dizem que só queriam saber por que ele estava pulando o muro. Ele as reconhece como parte do grupo atlético, mas nota que uma delas está faltando.
Com sua habilidade de percepção, ele a localiza e, para seu horror, descobre que ela está prestes a se despir no meio da rua. Haruka e as garotas atléticas correm para impedi-la e, mesmo que consigam chegar a tempo, os planos de fuga de Haruka foram arruinados. Eruka se oferece para acompanhar o grupo em uma missão da guilda, mas a representante de classe recusa sem hesitar, ainda ressentida pelo fato de ele ter tentado abandoná-los no dia anterior. Ela garante que estarão de volta em breve, e Eruka concorda em esperá-los, mas assim que eles deixam a cidade, ele sorri satisfeito, pois já planejava outra coisa. Aprendendo com o erro do dia anterior, ele mantém sua capa até estar fora dos portões antes de retirá-la. Agora que conseguiu sair oficialmente, nada mais o impede de retornar para sua casa na floresta. Enquanto corre, avista construções destruídas à distância, mas decide ignorá-las. Por mais que pudesse render uma missão secundária interessante, ele só quer voltar para casa. Ao longo do caminho, ele também encontra uma horda de goblins que seria uma ótima fonte de experiência, mas passa direto. No entanto, logo se depara com uma carruagem sendo atacada por bandidos. As pessoas dentro dela pedem ajuda desesperadamente, mas ele hesita. Porém, antes que consiga se afastar, os bandidos o interceptam. Relutante, Eruka tenta explicar que não quer se envolver, mas eles o atacam, forçando-o a revidar. Com um único feitiço de fogo, ele elimina os inimigos. Seu cajado, uma combinação de itens que obteve recentemente, demonstra ser poderoso. Os bandidos, atordoados, hesitam, e Eruka os adverte para irem embora enquanto podem. Ainda assim, eles zombam, acreditando que ele só é bom em magia, e decidem atacá-lo de perto. Eruka, no entanto, derruba cada um com um único golpe. Chocados, os bandidos perguntam qual é sua ocupação. Isso o incomoda, já que está desempregado. Os bandidos decidem verificar o nível dele, e ao ver que é apenas nível 9, concluem que podem vencê-lo usando suas habilidades com armas, desbloqueadas apenas no nível 20. Sabendo quão poderosas são, Eruka fica um pouco apreensivo. Eles começam a usar suas habilidades, mas, como gritam os nomes dos ataques, Eruka desvia facilmente até que todos desmaiem de cansaço. Nesse momento, uma garota se aproxima dele, e ele já sente que mais uma missão secundária inevitável está prestes a começar. Ela se apresenta como Marielle, de uma família nobre, e agradece por ele tê-la ajudado. Contudo, relembra que ele tentou ignorá-la no início e não sabe se deve realmente agradecê-lo. Ainda assim, ela pede que ele a acompanhe de volta à cidade, temendo por sua segurança, e menciona uma recompensa, o que convence Eruka a aceitar. Durante o caminho, Marielle pergunta de onde ele veio, e Eruka começa a reclamar da cidade horrível da qual acabou de sair, comentando sobre a guilda que não tinha dinheiro para pagá-lo, o fato de não registrarem como aventureiro e a vigilância que não deixava sair sem permissão. Marielle, percebendo qual cidade ele está descrevendo, começa a chorar, surpresa e decepcionada. Apenas então Eruka percebe que ela é filha do Lorde de Omu, e, com isso, entende que a carruagem está voltando para lá. Ele se arrepende de ter aceitado escoltá-la. Enquanto isso, de volta à floresta, os Jimbros e os delinquentes preparam-se para uma batalha. Os Jimbros se recusam a deixar os delinquentes prejudicarem as garotas. O líder dos delinquentes não hesita em atacar os Jimbros, mas, no instante em que levanta sua espada, é apunhalado pelas costas. Tanto os Jimbros quanto os delinquentes ficam em choque com o que veem. Mas quando os outros delinquentes tentam vingar seu amigo, o primeiro que ataca também acaba esfaqueado. Os dois últimos decidem avançar juntos para aumentar suas chances, mas o atacante desconhecido os derruba com facilidade. Os Jimbros percebem que estão em desvantagem e tentam fugir, mas o agressor é rápido demais para que escapem. Ele aparece na frente deles e começa a se aproximar de forma ameaçadora. Enquanto isso, Eruka está sendo puxado de volta para a cidade por Marielle, que insistiu para ele acompanhá-la, mesmo contra sua vontade. Ela começou a chorar, e ele, para ser gentil, decidiu ceder. Ao chegarem na casa do Lorde, Marielle o deixa sozinho por um momento, e ele aproveita para olhar ao redor. A casa é confortável, mas isso não tem nada a ver com ele, então começa a caminhar em direção à saída. No entanto, antes que consiga sair, Marielle retorna, irritada ao vê-lo tentando ir embora, já que ela havia pedido para ele esperar enquanto trocava de roupa. Ela pede que ele aguarde mais um pouco, pois tem algo para agradecê-lo, e, mesmo a contragosto, Eruka acaba ficando. Ele não queria ficar, mas ao ver o banquete que Marielle preparou, sua atitude muda. Ela fez aquilo como forma de gratidão, mas logo se irrita ao perceber que Eruka está mais focado na comida do que nela. Então, pede que uma de suas criadas traga o restante da recompensa, uma bolsa de dinheiro. Ele reconhece a bolsa,
mas não parece tão empolgado. Como bônus, Mariel percebeu que ele não estava registrado na cidade e providenciou um cartão de identificação personalizado, permitindo sua entrada e saída livre. É um presente incrível, mas Eruca já parou de prestar atenção após receber o dinheiro e está mais interessado na sobremesa. No dia seguinte, a representante de classe e as outras garotas o questionam sobre a noite anterior. Eruca explica que foi apenas chamado à mansão do Lorde local. Ela sabe que ele não está mentindo, mas não entende por que o Lorde queria vê-lo. Eruca decide manter a história vaga, para que não descubram que ele conheceu Mariel durante uma tentativa frustrada de fuga. Eventualmente, as garotas deixam o assunto de lado e decidem sair em uma missão. Antes de partirem, a representante lembra Eruca que ele não pode sair da cidade. Ele concorda, aparentemente obediente, mas apenas porque sabe que nada o impede de sair usando seu novo cartão de identificação assim que elas partirem. Antes de ir, Eruca faz algumas coisas. Usa o dinheiro para comprar equipamentos novos, come uma boa refeição e escreve uma nota para a representante, para que ela não fique irritada com sua saída. Ele escreve que está voltando à floresta para verificar os Jimbros, uma desculpa, mas também uma preocupação genuína. Ele mostra seu cartão de identificação e sai da cidade sem problemas, determinado a não ser distraído por missões secundárias desta vez. Logo ele retorna à floresta e fica aliviado ao ver que tudo está como deixou. Mal pode esperar para voltar para casa, mas enquanto está distraído, um orc aparece e tenta esmagar sua cabeça. Felizmente, os atributos de Eruca são altos demais para que o ataque o machuque, e ele derrota o orc com um único golpe de seu cajado. A aparição do orc ali é estranha, pois essas criaturas costumam ficar em áreas mais profundas da floresta. E essa não é a única coisa fora do comum. Ele encontra um rastro de sangue humano. Ele sabe que o sangue não é dos nerds, que são fortes demais para cair ali, então supõe que deve ser de um dos Jimbros. Seguindo o rastro, encontra os Jimbros feridos sob uma árvore. No começo, pensa que estão mortos, mas ao se aproximar, percebe que ainda respiram e usa todas as poções de cura que tem até que eles recobrem a consciência. Os marombas começam a explicar tudo, e Eruca, que pensava que eles haviam sido atacados pelos delinquentes, fica chocado ao saber que todos os delinquentes estão mortos. Ele pergunta se os nerds também foram atacados, mas os Jimbros não sabem, embora achem improvável, já que os nerds saíram da floresta há algum tempo. Percebendo que Eruca pretende enfrentar o responsável por isso, os Jimbros o alertam de que Tanaka agora está insanamente poderoso. Eles mal resistiram alguns segundos contra ele. Além disso, Tanaka roubou todas as suas armas poderosas, ficando ainda mais forte. Eles suspeitam que Tanaka estava planejando isso desde o começo, desde que foram teletransportados para esse lugar, e sabem qual será seu próximo alvo. De todos os alunos vivos, o alvo mais provável é a representante de classe, por causa de sua habilidade de sequestro. Eruca considera essa possibilidade, mas apenas a representante, Merida e ele mesmo sabiam dessa habilidade, então ele se pergunta como essa informação vazou. Os Jimbros descobriram porque Tanaka continuava perguntando sobre a representante, e, como não conseguiram dar a resposta que ele queria, foram espancados quase até a morte. Sabendo que Eruca é forte o bastante, eles têm esperança de vencer se lutarem juntos, mas Eruca não sabe se quer mesmo se envolver numa batalha dessas. Ele sempre evitou missões secundárias, mas se a representante de classe está na mira, ele não tem escolha, precisa impedir isso. Só que ele é claro com os marombas. Essa é uma batalha que ele enfrentará sozinho. Eles tentam fazê-lo mudar de ideia, porque ir sozinho é insanamente arriscado, mas ao ver a determinação nos olhos de Eruca, entendem que ele está falando sério e concordam. Ele diz para que eles voltem à cidade, encontrem as garotas, e enquanto estiverem lá, aproveitem para pedir desculpas à representante por terem largado o grupo mais cedo. Assim que os marombas partem, Eruca pensa que talvez fosse vantajoso ter ajuda na luta, mas ele não pode arriscar todos numa batalha ao mesmo tempo. Se Tanaka os derrotasse, não haveria ninguém para avisar as garotas. A melhor opção é ele mesmo ir sozinho e garantir que está preparado para o confronto. Na vila, a representante de classe está muito preocupada, percebendo que Eruca saiu da cidade, mas as outras garotas a acalmam, dizendo que ele com certeza vai voltar. Na floresta, Eruca já pensa em como vai enfrentar Tanaka. Os marombas contaram que Tanaka tem habilidades de armas extremamente poderosas. Mesmo as habilidades de armas de bandidos comuns são assustadoras, mas Eruca aprendeu que, uma vez iniciada a animação de uma habilidade, ela não pode ser cancelada. Se Tanaka tentar usar uma habilidade contra ele, Eruca sabe que precisa explorar essa fraqueza. De repente, ele percebe vários goblins, atraídos pelo sangue dos marombas. Esses goblins são de alto nível,
Então Eruka os elimina para ganhar experiência, mas ainda não consegue subir de nível. Ele quer enfrentar algo mais forte para ganhar mais pontos, e como num passe de mágica, um Rei Goblin aparece. Ele se prepara para derrotá-lo. O Rei Goblin é poderoso, seus ataques são rápidos, mas Eruka desvia no último segundo. Um único golpe daquela criatura poderia ser fatal, e ele não tem tempo para contra-atacar sem se machucar. Ele decide usar sua habilidade de teletransporte para combinar várias habilidades em uma nova. Com essa habilidade inédita, ele passa pelo Rei Goblin e o derrota num instante. Mas durante a comemoração, uma presença assustadora aparece atrás dele, e agora ele precisa se preparar para outra luta. Dessa vez, é um Imperador Goblin, nível 50, enquanto Eruka ainda está no nível 9. Ele sabe que não pode vencer essa criatura de frente, então usa sua habilidade combinada novamente e avança. Quando se aproxima, ataca com todas as suas forças, mas elas não fazem efeito. O Imperador Goblin levanta-se como se nada tivesse acontecido e ataca Eruka com uma velocidade incrível. Ele percebe que o Goblin está usando habilidades de arma, pois os ataques são muito fortes. Eruka encontra uma abertura no meio da animação do ataque e contra-ataca. Acerta o peito do Goblin, que é lançado para trás, mas começa a se curar imediatamente. Eruka percebe que ataques normais não vão adiantar e tenta criar outra habilidade combinada. Mas antes que consiga, o Imperador usa uma habilidade de arma poderosa, lançando cortes fatais. Eruka mal consegue bloquear e, ferido, sabe que precisa continuar se quiser ficar forte o bastante para proteger seus amigos. Ele se levanta e, em uma tentativa desesperada, avança contra o Imperador Goblin. Quando o sol nasce, Eruka é o último de pé e, por sua vitória, sobe 2 níveis, alcançando o nível 11. De volta à sua casa, ele confere suas novas habilidades. Ainda não sabe se será suficiente para vencer Tanaka, mas ao menos agora ele tem um truque para atacar no momento certo, explorando a animação das habilidades de arma. Ele torce para que isso seja suficiente. Mais tarde, fora da casa de Eruka, Tanaka aparece, e ele já o esperava. Lembra-se de Tanaka sendo intimidado pelos marombas quando chegaram, mas agora vê que tudo fazia parte de um plano para uma vingança final. Enquanto Tanaka e Eruka se encaram, as garotas voltam para a cidade após um longo dia de aventuras e logo encontram os marombas feridos. A representante de classe vê a nota de Eruka, dizendo que foi procurar os marombas, então pergunta se eles sabem onde ele está. Eles respondem que Eruka está na floresta, lutando para proteger todos. Na floresta, Tanaka se decepciona ao ver que Eruka é o único ali, pois ele queria mesmo encontrar a representante de classe. Chegou a usar os delinquentes para causar problemas e dividir o grupo. Eruka agora entende que Tanaka foi o responsável por tudo, e Tanaka admite que está disposto a matar quantos precisar para conseguir o que quer. Ele ignora Eruka e decide ir atrás da representante de classe para roubar sua habilidade de sequestro. Mesmo que Eruka não tenha muita afeição por seus colegas, ele quer protegê-los. Erguendo seu cajado contra o pescoço de Tanaka, ele declara: "Você não vai passar." Tanaka, irritado por ter alguém como Eruka em seu caminho, está mais que disposto a matá-lo, se é isso que ele quer. E assim termina o episódio 6. Inscreva-se para não perder a próxima parte.